Prega! Boa noite aos irmãos, aos amigos que estão participando conosco também desse culto, e que Deus possa nos abençoar, né? Eu gostaria de contar uma curiosidade, quer dizer, primeiro não é uma coisa boa, né? Mas a segunda eu acredito que foi muito bom para mim e para a Mércia, quando nós estivemos lá em Porto Alegre, em um congresso. Era o dia das esposas dos pastores, né? E naquele dia eu fui trazer a palavra também, não foi pregar a palavra normalmente, como nós vamos fazer agora, se Deus permitir, mas assim, querendo demonstrar o nosso carinho pela nossa esposa, sabendo que cada pastor tem esse carinho muito grande pela sua esposa, né? Todos eles, se forem falar alguma coisa, é claro que eles vão falar talvez muito melhor do que eu falei. E naquele dia, no meio de um congresso superlotado, a igreja tinha, sei lá, tinha umas 2.000 pessoas lá. E naquele momento eu veio na ideia de falar, dando testemunho da minha família, né, dando testemunho da Mércia também. Eu cheguei a falar para o público, o povo que estava ali, que a Mércia era 80% do meu ministério. Meu Deus do céu. Mas foi uma festa, viu? Que tinha um dos pastores que, naquele tempo, ele estava na ativa, né, e muito brincalhão, tudo, mas foi uma verdadeira brincadeira, né, dele ter falado isso aí. Até hoje é lembrado essa palavra que eu falei lá, né? Mas estou falando isso, irmãos, apenas para mostrar que hoje que eu deveria ter lembrado, não lembrei, sinceramente, não lembrei. Fui saber agora há pouco, quando nós chegamos na igreja, né? Eu dou os parabéns à irmã Rosa, à irmã Maria, à irmã Mércia e às demais irmãs pastoras, esposas dos pastores, que Deus possa continuar fazendo com que elas sejam 80% ou mais do nosso ministério, porque até hoje eu ainda sinto essa dependência, vamos dizer assim, da presença da Mércia na minha vida. E Deus sabe que eu estou falando isso não é para agradar a ela, nem para agradar ninguém, nem para me vangloriar, que não é bem isso, né, claro, mas agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu, assim como cada um dos pastores também deve agradecer a Deus pela esposa que tem, porque certamente, irmãos, aqueles que são pastores, que têm esse privilégio de ter uma esposa ao seu lado, sabe o quanto é valoroso a presença delas em nosso meio, tanto no trabalho da igreja. Interessante que esse final de hino aí agora falou, né? Que tanto no trabalho, como no culto, como em qualquer lugar, devemos sempre estar dando glórias a Deus pela presença dEle em nossa vida e pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos trabalhando na obra do Senhor. Mas hoje nós temos a incumbência de trazer a palavra do Senhor nesse momento. Eu tenho feito a minha oração para que Deus possa nos usar, não propriamente a minha palavra, mas a palavra que Ele colocou em meu coração para poder transmitir aos irmãos que aqui estão, outros que estão em casa participando também pela internet, e como diz o pastor Valfrido, outros que assistirão, que participarão daqui para frente, né? Quem sabe amanhã, depois, daqui a um mês. Mas a palavra de Deus que Deus colocou em meu coração hoje começou logo na escola dominical. Quer dizer, já estava preparada a mensagem, por isso eu dou graças a Deus, sabendo que não foi por causa da escola dominical que eu vou trazer essa palavra, mas um assunto que saiu na escola dominical. Irmão Valdilson, hoje, como dizia um pastor lá de Pernambuco, ele rachou as costas, né? Falou as maravilhas que tinha que falar sobre a palavra do Senhor. E ele disse que as bem-aventuranças realmente é uma grande bênção na vida do ser humano. E é isso que Deus colocou em meu coração, de falar alguma coisa também
dentro desse propósito que nós temos de transmitir a palavra do Senhor. Interessante que, estudando durante esses dias, para trazer a palavra nesta noite, eu aprendi mais uma. Eu não tinha nunca prestado atenção, nunca tinha ouvido alguém falar que as bem-aventuranças é o alvo supremo de chamar pessoas para o reino dos céus. Principalmente, como diz aí, o varão. Porque diz aqui no Mateus capítulo 5, os irmãos não precisam levantar não, porque nós vamos citar vários versículos, e talvez nós não vamos ler todos os versículos, mas tem muitos versículos que apenas vamos lembrar para que fique gravado em nosso coração. Mas o que me chamou a atenção, que eu aprendi esses dias, é justamente Deus mostrar que essas bem-aventuranças é o alvo supremo do reino dos céus, aquele que chama os homens para uma vida verdadeiramente feliz. Eu não sei se todos têm o conhecimento ou não, a palavra bem-aventurado, como diz o primeiro versículo, os primeiros versículos do livro de Mateus, capítulo 5, eu vou ler apenas alguns, os irmãos podem ficar sentados mesmo, acompanhando e meditando também naquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Por exemplo, Mateus capítulo 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Os seus discípulos. Então, quer dizer, essas bem-aventuranças que é citada aqui em Mateus 5, não foi para o povo em geral, foi para os seus discípulos. Por quê? Porque aqueles que já conheciam o reino dos céus, aqueles que já conheciam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que já sabiam que estar com Cristo é estar no céu mesmo, é estar na mansão celestial já, desde que nós estamos aqui vivenciando a vida cristã. E aqui diz vários bem-aventurados, várias características de pessoas que são chamadas bem-aventurados. E interessante, se nós formos perguntar, como se fosse perguntar para mim, talvez algum tempo atrás, eu também responderia a mesma coisa que eu vou dizer agora. Talvez é o que você pense, talvez é o que o outro pense, talvez é o que você que está assistindo pela internet também pense a mesma coisa. Ser um bem-aventurado dá a impressão de falar que é uma pessoa que tem tudo na vida, é rica, está bem de vida, tem uma família maravilhosa, tem o seu carrão, a sua casona e tudo de melhor que ele possa ter. Então, para esses aí, assim como para mim era também, isto é ser bem-aventurado. Mas nós podemos notar, irmãos, e você presta atenção, você que está lendo a palavra, ouvindo a palavra, presta atenção, porque o que eu vou dizer agora não é minha palavra, nem é a palavra do irmão Valdilson, que ele falou hoje de manhã, que foi uma maravilha para mim. Eu já vim estudando esse texto aí já há alguns dias, e quando apareceu hoje a oportunidade de ouvir o irmão trazer uma palavra sobre o mesmo assunto, aí que eu fiquei mais curioso, mais alegre, porque Deus iria falar mais uma vez comigo sobre as bem-aventuranças. E nesse texto aqui é que nós podemos ver quem é chamado de bem-aventurados. Os bem-aventurados. Muitas vezes nós achamos que ser bem-aventurado, como eu já disse, é ter tudo de bom, que agrada o nosso coração, que agrada a nossa vontade. Mas dentro do texto que nós lemos aqui, e você presta atenção para ver se você concorda com isso e para ver se nessas horas que Cristo estava ali ensinando sobre as bem-aventuranças, ele estava ensinando uma coisa muito importante mesmo, que vale até o dia de hoje e vai valer por toda a eternidade. Cristo, ele ensinava nestas horas que a felicidade verdadeira, né? Que muitas vezes podemos dizer assim, pessoas que falam, eu sou bem-aventurado, eu estou bem-aventurado. Precisa saber em que sentido a pessoa está dizendo essas palavras. Porque, por exemplo, ser um bem-aventurado é ser uma pessoa bastante feliz,
bastante satisfeita com tudo aquilo que é, com tudo aquilo que tem. Então, quando nós falamos, eu sou bem-aventurado, dá a impressão que nós temos tudo que nós podemos almejar nessa vida aqui. Mas nós podemos notar nesse livro de Mateus, e é bom que cada um analise bem a sua própria vida, para ver se você se inclui nestes bem-aventurados que o Senhor colocou aqui na sua palavra. E eu tenho o costume de dizer, se Deus colocou, registrou essas palavras na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma palavra inspirada por Deus, quer dizer, soprada por Deus no ouvido dos escritores, para que eles registrassem aquilo, exatamente aquilo que ele falava, aquilo que ele queria que o povo entendesse. Então preste bem atenção, se alguma vez a gente vai ver alguma coisa aqui do reino da terra, do reino terreno, ou da vida terrena, vamos ver quem são realmente os bem-aventurados aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Por exemplo, no versículo 3, diz aqui, bem-aventurado os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Eu não vou explicar o que é isso aí, porque cada um tem uma mentalidade, cada um tem um entendimento. Mas aqui diz que os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Já pensou que coisa maravilhosa? A pessoa tem certeza que ela vai reinar lá no céu, ao lado do Senhor Jesus Cristo, ao lado de todos aqueles que creram na bendita palavra do Senhor até hoje, até esse momento. Aqui diz também logo em seguida, bem-aventurado os que choram. Os que choram. Não é aquele que está enchendo a cara, que está fazendo festa, aquele que está alegre nesse mundo aqui. Ao contrário, aqui diz que bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Eles serão consolados. E muitos desses que estão por aí demonstrando uma alegria sobrenatural, jamais eles encontram o consolo de alguém, principalmente de Deus. Principalmente vindo esse consolo de Deus, esse conforto de Deus. Versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados, esse daqui é muito importante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando eu estava lendo o texto que eu estou acompanhando, estou estudando, essa palavra aqui diz que entre todas as bem-aventuranças, essa daqui é a mais tocante, a mais profunda, que toca no coração das pessoas. Porque aqui está mostrando aqueles que têm fome e sede de justiça. De justiça. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo incluindo nós mesmos, será que a nossa fome de justiça, será que é esta? Ou nós temos algum outro desejo mais forte do que essa fome que nós temos de ver a justiça sendo praticada na nossa vida e na vida dos nossos queridos? Qual será que traz mais alegria, tendo as coisas materiais suprindo a nossa vida, ou estarmos em paz com o nosso Deus Todo-Poderoso, estando na comunhão com o nosso Deus, estando na presença do nosso Deus Todo-Poderoso? Eu acho que isso não tem coisa que possa ser comparada com nada. Ter fome e sede de justiça. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E outro dia eu estava conversando com a Mércia, estava falando sobre essa palavra, misericórdia. Muitas vezes a gente ora para Deus, Deus, tenha misericórdia daquela pessoa, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Esteja agindo naquela vida. Mas eu notei uma coisa nesses tempos, irmãos, os últimos tempos que nós estamos vivendo agora, que existe um sentimento mais forte do que a misericórdia ainda. Mais forte, por incrível que pareça. Porque pedir misericórdia a Deus é pedir alguma coisa que nós não temos o mínimo mérito para pedir. Que nós não merecemos nada. E a misericórdia, sabe o que é?
é uma coisa que nós não alcançamos de maneira nenhuma nesta vida por nós mesmos. Nós podemos ser pastor 80 anos, nós não vamos por nós mesmos, nós não vamos alcançar a misericórdia que Deus tem para nos dar. Mas quando Deus oferece e entrega a misericórdia dele para nós, Ele está abençoando a nossa vida, está nos dando o perdão total de tudo que nós fizemos de errado na nossa vida. Não somente naquele momento que nós nos arrependemos, mas de todas as coisas que nós participamos de errado na nossa vida. A misericórdia do Senhor nos livra, nos tira a culpa de todas as coisas. Que a misericórdia é o próprio de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode fazer isso, só Ele que pode conceder a total misericórdia para todos. O outro, bem-aventurado, os limpos de coração. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Aí está, irmãos, aquilo que eu sempre estou repetindo. Nós precisamos escolher nesse mundo aqui, e hoje na escola dominical nós aprendemos também um pouco disso aí, um pouco não, bastante. Foi falado sobre a diferença que existe entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Estão talvez com a Bíblia na mão sempre, estão sempre cantando. Tem uma pessoa, há uns tempos atrás, eu e a Mércia, nós notamos, aquela pessoa nunca fez uma decisão, mas na hora de louvar a Deus com a igreja, era a voz que mais se destacava. Então, quer dizer, será que ele estava escondendo que ele tinha Cristo no coração? Será que ele tinha vergonha de demonstrar a pessoa de Cristo vivendo dentro dele, no coração dele? É muito importante, irmãos. Os limpos de coração são aqueles que Cristo purificou, aqueles que Cristo limpou de toda a sujeira, de toda a imundície, de toda a iniquidade, como diz a própria palavra do Senhor. Por quê? Porque aí agora eles têm o direito de verem a Deus. Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Não é o crente, mas é um cristão. É o cristão, é aquele que tem a certeza que Cristo está agindo na vida dele e que Cristo está proporcionando para ele mais conhecimento, mais desejo de servir ao Senhor em espírito e em verdade. O outro, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E como é difícil, irmãos, ser pacificador nesse mundo aqui. Como é difícil que qualquer coisinha que alguém faça de errado, que a gente acha que é errado, que às vezes não tem nada de errado, mas qualquer coisinha que eles façam, que a gente acha que está errando contra mim, que está me acusando, que está mostrando algum erro que eu propus, eles dizem que eu fiz, é difícil perdoar, é difícil mostrar amor por aquela pessoa, é difícil estar em comunhão com aquela pessoa, porque somente Cristo é que pode demonstrar a misericórdia. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já viu algum cristão, não crente, né? O crente, ele concorda com tudo. Mas já viu algum cristão dizer que ele está em paz com todos os seus vizinhos, com toda a sua família, com todos os seus colegas? É quase impossível, porque ninguém compreende a maneira que nós vivemos. É mais fácil eles criticarem você, de você estar lendo a Bíblia, de você estar louvando a Deus, de você estar na igreja, do que quando você está fazendo realmente alguma coisa que desagrada a Deus Todo-Poderoso. Sofrer perseguição por causa da justiça, por causa de Cristo.
que Ele é a nossa justiça, né? Ele é a nossa justiça. Olha aqui esse agora. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Lembra bem, quem está falando isso não é o pastor Álvaro aqui não, que aqui tem muito erro, muita falha, muito pecado, mas quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo, aquele que nos purificou de todo pecado e de toda injustiça e nos garantiu um lugar lá na mansão celestial. Ele é quem está dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, pela causa do Senhor Jesus Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que nós temos um galardão lá na mansão celestial. E esse galardão nós estaremos recebendo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi uma vez um pastor, um estudo que estava sendo dado sobre as almas que são alcançadas quando nós pregamos a palavra. Cada alma alcançada é um galardão que você recebe. É uma pedra preciosa que você recebe na sua coroa que você estará recebendo das mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmão. Bem-aventurança, 9 vezes, só nesse capítulo 5 de Mateus, está citado aqui. Por isso que está aquele alvo supremo do reino dos céus. Aí está o ponto principal da mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso, que está aqui registrado nessa palavra. E é interessante, irmãos, como a palavra de Deus, ela quebranta o nosso coração. Ela faz coisas na nossa vida que nós não esperávamos, nós não pensávamos de pensar aquilo lá, de transformar a nossa vida por alguma coisa que Deus esteja falando conosco. E quando eu lia a palavra de Deus, até hoje às vezes acontece isso, não comigo só, mas com todos aqueles que são cristãos, que procuram meditar na palavra, que procuram estudar a palavra. Como que você pode chegar a alguém? Eu aprendi que não se deve fazer isso, né? Eu já vi fazerem isso com pessoas ligadas a nós e, ao invés de ajudar, atrapalhou mais ainda. Ao menos aos nossos olhos, atrapalhou, né? Como que você pode chegar para uma pessoa e dizer que ela não tem a salvação? Ah, pastor, mas ela está todo dia na igreja, ela canta, ela ora, ela está com a Bíblia na mão, todo lugar que ela vai, ela está levando a Bíblia, leva o Novo Testamento no bolso. Isso não leva a nada, isso não resolve nada. O que interessa para Deus é o que está dentro do nosso coração. É o fruto da palavra que produz a santificação. E eu fiquei pensando nesse assunto, nesse detalhe, e eu lembrei de um salmo que foi falado hoje também de manhã. E esse salmo, ele esclarece praticamente tudo que nós precisamos saber para destacar, para conhecer aquele que é cristão e aquele que é crente. Parece que é uma coisa absurda, né? Parece que é uma coisa absurda. Mas é o Salmos 1. Salmos capítulo 1. Foi falado até hoje mesmo, foi falado sobre esse salmo. Mas agora, olhem bem a diferença que existe. A diferença que existe entre essas duas pessoas, duas qualidades de pessoas que nós estamos destacando aqui. Salmo 1, ele diz aí: bem-aventurado o homem, olha só, hein? Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão, pode ser, que não anda
segundo o conselho dos ímpios. Sabe quem são os ímpios? Talvez seja aquele maior colega que você tem, maior amigão que você tem. Ele é ímpio. Sabe o que quer dizer ímpio? É aquele que não abriu ainda a sua mente, o seu coração, para que a palavra de Deus penetre, para que a palavra de Deus transforme a vida dele. É uma pessoa bondosa, é aquele que é bonzinho ao extremo. Ele ajuda os outros o máximo que pode e faz tudo de bom que você possa imaginar, ele está fazendo. Mas lá dentro do coração, ele não tem nada de Deus. Ele faz aquilo lá mais para enganar, mais para abusar da vida, do amor, da comunhão, da amizade que as pessoas têm para com ele. Interessante que o livro de Salmos, no meu modo de entender, antigamente, agora estou aprendendo ainda, né? Estou aprendendo e vejo que o livro de Salmos, ele tem a mesma influência, vamos dizer assim, usando a palavra que foi falada bastante hoje. O livro de Salmos tem a mesma influência de qualquer outro livro da Bíblia. Romanos, João, Mateus, Lucas, qualquer um deles tem a mesma influência do livro de Salmos. Sabe por quê? Porque eu achava que o livro de Salmos, a gente só buscava. Eu tinha isso como uma coisa absoluta da minha vida. Alguém falava, vamos visitar tal pessoa que está doente, ou que está no hospital, eu já logo, na hora eu já pensava, livro de Salmos. Agora vamos descobrir aonde que Deus quer que eu fale, onde que Deus quer que a gente leia para essa pessoa. Então, mas geralmente naquele tempo, eu só lia os livros de Salmos buscando palavras de conforto, palavras de consolo. Achava que só os Salmos, o livro de Salmos, era somente para confortar o coração das pessoas. Não tinha nada de salvação, não tinha nada de alerta, de exortação. Exortação é a palavra falada com mais dureza. Não tinha nada disso, eu achava. Mas quando nós confiamos, como eu confio agora, talvez antes eu não confiasse também. Quando nós confiamos que o Senhor tem um propósito único em toda a Escritura, nós vamos notar as verdades que nela estão contidas. E aqui nós estamos, nesse momento, buscando uma das verdades que o Senhor fala, que o Senhor deixou registrado aqui. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado ficou marcada na minha mente. Todas as vezes que eu ia ler Salmos, ou ia ler outro livro, eu lembrava dessa palavra, bem-aventurados, bem-aventurados. Mas eu sabia que Deus estava querendo mostrar o que é verdadeiramente o bem-aventurado. Talvez muita coisa mudou na minha vida por causa disso. Que antes eu era um cristão, um crente, vamos dizer assim, daqueles que gostava de frequentar a igreja, gostava de estar junto com os cristãos, mas não sentia aquilo que eu sinto hoje. A alegria, a paz que nós sentimos, a certeza que nós sentimos em nosso coração hoje, que nós temos um pouquinho mais de conhecimento da palavra. Agora é interessante que Deus, esse nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, é o único que se deve escrever com letra maiúscula, porque é o único que está vivo, que está intercedendo por nós, que está ao nosso lado, que está nos ajudando, que está nos fortalecendo, está nos guiando em toda a verdade. Esse Deus, Ele nunca deixa, ou nunca deixou, e nunca deixa, e nem nunca vai deixar alguém em dúvida. Nunca. Às vezes você lê o texto da palavra, nossa, mas isso aí é complicado. É complicado demais, não vou entender isso aí. Mas quando você vai encontrando outros textos da palavra, esses novos
vão renovando e mostrando as coisas que você tinha que entender naquele outro que você leu que não entendeu nada. Então Deus, Ele nunca deixa ninguém em dúvida. Então nós já notamos, nesse ponto que nós estamos falando, em todo esse espaço que nós usamos até aqui, nós já notamos que a bem-aventurado não se refere à totalidade dos varões, à totalidade das criaturas humanas, que tanto homem como mulher é a mesma coisa. Ele precisa se arrepender, ele precisa crer verdadeiramente no Senhor e precisa entregar a sua vida nas mãos de Cristo para ser transformado, deixar de ser apenas uma criatura para se tornar filho do Senhor, para se tornar servo do Senhor. Por isso que Ele não deixa ninguém com dúvida. Ele quer que as pessoas façam as coisas, não porque Ele está impondo, mas porque Ele está mostrando que aquilo é o melhor, que a bênção do Senhor é muito melhor. As duas coisas que nós falamos aqui, as duas personalidades que nós falamos aqui, pessoas cristãs ou não, tem a diferença até na divisão dos versículos do Salmo 1. Já notaram? Os primeiros 3 versículos só fala da pessoa bem-aventurado, aquele que é de Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que obedece a Deus. Aos 2 versículos de baixo é completamente diferente. Os primeiros versículos diz aí que bem-aventurado o homem que não segue o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes que eu fazia isso? Hoje o irmão Valdir falou, né? Que quando a gente via uma rodinha, ou vê uma rodinha, não sabe o que está se passando lá. Aí você vai chegando e aquele assunto, se for um assunto da carne, você não é cristão, é claro que vai te agradar. É claro que você vai introduzir a sua conversa, vai introduzir a sua presença para poder participar junto com eles também. Mas se você é um cristão e chega num lugar que está falando mal dos outros, está falando de coisas erradas, você se retira, você sai de perto. Então, quer dizer, é o que está mostrando aqui no versículo 1. Versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira vez que eu li esse texto aqui, ou que eu ouvi alguém falar alguma coisa sobre esse ponto, eu fiquei pensando, puxa, mas é mesmo, né? A palavra de Deus, muitas vezes você lê como se fosse um jornal, como se fosse um gibi, como se fosse uma revista qualquer. Você lê. Mas daqui, quando a pessoa fecha aquela Bíblia, aquele jornal, aquelas coisas, você vai perguntar para ele o que está acontecendo lá, ele nem sabe o que ele estava lendo, nem sabe explicar alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, na sua lei, medita de dia e de noite. Não é dizer aqui que você tem que ler a Bíblia de dia e de noite, sem parar nem nada, não. É você meditar. É você mastigar aquilo que você está lendo, ouvir, prestar atenção no propósito que Deus está demonstrando, para que você sinta a diferença que você tem das pessoas que não creem em nosso Deus Todo-Poderoso. Porque no momento que você passa a meditar na palavra, as coisas mudam completamente na sua vida. O versículo 3 diz isso aí. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu me lembro quando eu morava lá no interior, meu pai tinha padaria, e nós naquele tempo não tinha história de carro para entregar pão nem nada, era carroça. E quando chegava a tardezinha para ir buscar o cavalo no pasto, a gente chegava naquele pasto, perto tinha um riozinho lá, da largura desse corredor aqui. E dos lados, as árvores que tinha, eram árvores bonitas, árvores frutíferas. Quer dizer, árvores que produziam frutos. Como diz aqui,
Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Enquanto você estiver ali ao lado da água, e a água na Bíblia Sagrada simboliza a palavra de Deus. Quanto mais você estiver perto da palavra de Deus, mais você vai prosperar. Não é financeiramente não, hein? Não vai querer continuar, estar rico amanhã, ou então não estar rico amanhã e me culpar, não. Aqui a prosperidade aqui é justamente espiritualmente falando. Espiritualmente. Você prosperará no sentido de estar mais próximo do nosso Deus. Agora, os ímpios, quando eu ouvia falar essa palavra, ímpio, eu achava que era um palavrão. Eu achava mesmo. Eu tinha até medo de falar isso aí para alguém. Aquela pessoa é ímpia, não. Eu tinha um medo de falar isso. É uma coisa absurda. E né? Porque é uma coisa... A pessoa que é ímpia, ela não acredita em Deus. Ela não dá a oportunidade para que fale o seu coração, transforme a sua vida. Mas aqui diz no versículo 3, 4 em diante, o 4, 5 e 6, mas não são assim os ímpios. Quer dizer, não produz fruto na estação própria. Não gosta de ficar junto com a água, que é a palavra de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, não sei se vocês já tiveram o privilégio de estar em alguma usina que limpa o arroz. Esqueci o nome do negócio lá, da máquina. Mas aqui lá, o arroz passa numa peneira e conforme vai passando, vai limpando o arroz. A palha de arroz é como se fosse essa moinha aqui. Ela é espalhada por todo lugar. Então, quer dizer, olha a diferença que existe entre o cristão, que é aquele que crê em Deus, e aquele que não crê, apenas diz que crê na palavra do Senhor. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. É isso que Deus fala de nós, cristãos, que nós seremos espalhados. Aqui diz que espalhados como a moinha que o vento espalha. Ao contrário, a palavra de Deus diz que o nosso propósito, e principalmente o propósito de Deus, é comunhão, é estar junto, é estar unido para fazer aquilo que Deus se agrada. Serão espalhados como a moinha que o vento espalha? Isso não acontece com quem é cristão, porque ele está firmado na rocha. Ele está firmado na rocha. E esta rocha nada vai derrubar, nada vai quebrar, nada vai tirar você dali. Você estará cada vez mais próximo do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui diz também que eles serão condenados. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer, será condenado. E o que nós lemos na palavra sobre nós não tem nada de condenação. Eu gosto muito de ler Romanos capítulo 8, versículo 1, que aqui fala corretamente o que nós somos e a maneira que nós vivemos e a certeza que nós precisamos ter. Se você está aqui conosco nessa noite, que ainda não é uma pessoa cristã, que ainda não fez uma decisão para Jesus Cristo, procure meditar nessa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Nenhuma condenação há para nós que recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Gostaria apenas que nós orássemos nesse momento,
E vou dar a oportunidade, como deram para mim também no passado. Perguntaram se eu gostaria de receber Jesus Cristo como Salvador. Eu não entendia nada, mas eu sabia, depois de toda aquela explicação, como essa que Deus deu a nós nessa noite, você já foi esclarecido. Você tem a certeza que Jesus Cristo, só Ele, pode ser o Senhor e Salvador de sua alma. Se você gostaria de fazer essa decisão, tomar essa decisão agora, faça um sinal com uma das suas mãos, onde você está. A não ser que você já seja um cristão, amém por isso. Nós estaremos orando que você permaneça cada vez mais firme, porque você não tem nenhuma condenação, nem nessa vida e nem na eternidade. Há alguém aqui que gostaria de fazer a decisão para ter o perdão de seus pecados, para deixar de ser criatura de Deus e se tornar filho de Deus, se tornar servo do Senhor? Há alguém aqui? Santíssimo e eterno Pai misericordioso, aqui estamos agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra que foi exposta, mesmo com todas as nossas falhas, ó Pai, mas sabemos, Pai, que não é a nossa palavra que vai transformar os corações, mas é pelo Teu poder, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos, entregamos a todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa completar essa palavra em cada coração, e se houver alguém em nosso meio que ainda não tem a certeza absoluta da salvação em Jesus Cristo, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar falando e transformando esta vida. Oramos também, lembrando agora do pastor Valfrido, lá onde ele está, juntamente com os nossos amados irmãos. Abençoe os Teus servos que ali estão, ó Pai, para que tudo que estejam fazendo ali seja também para engrandecimento do Teu reino e para honrar e glorificar o nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos e rogamos que o Senhor nos guarde no caminho de volta ao nosso lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai.